Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar uma frase assim que eu tenho ouvido já desde uns 15 dias atrás. Sempre ouço, né, mas eu acredito que pelas festas de finais de ano ela tem intensificado, né? Que as pessoas falam: Sheila, não aguento mais, é muita vergonha, é muita humilhação, é muita dor. Muitas vezes eu acredito que eu não vou conseguir. Para quem vai acompanhar a leitura, eu vou falar de 2 Coríntios 4, eu vou ler a partir do 7, se eu não me engano, quanto que eu vou dando uma pequena introdução aqui, vão encontrando aí na palavra de vocês. E, irmãos, eu já passei por essa dor que vocês estão passando, e eu sei o quanto ela é difícil. Eu também acreditava que seria algo passageiro, que seria muito rápido, né? Eu digo para aquelas que, Sheila, mas já levo muito tempo nisso, eu também acreditava. Porém, algumas vezes, essas dores elas são mais profundas. Vai muito além apenas da restauração de um casamento. Muitas vezes a gente está trazendo muitas dores, que a gente chama na psique como a criança ferida, muitas dores desde dos nossos pais, principalmente do nosso pai, que é a figura paterna masculina que dá direção para todas as áreas da vida. Com a mãe, que é a parte do afeto. Eu sei o que é isso. Porém, a gente cresce tentando resistir à dor. A gente cresce tentando fugir da dor. Então, quando eu estava iniciando esse áudio, que eu falei assim para vocês, muitas vezes não é só a dor da restauração de um casamento, é porque a gente precisa aprender muitas vezes a lidar com a dor do abandono, não só do marido, mas também lá do passado, de um pai que já abandonou você, uma mãe que já abandonou, a dor da perda, né? Não só do marido que saiu de casa, mas também de um pai que talvez morreu quando você ainda era uma criança, uma mãe. Também a dor do confronto, né? Porque quem está passando por essa luta conjugal, existe muitos confrontos, né? Confronto com o marido, com a M, com as pessoas que querem opinar e falar o tempo todo na nossa cabeça. Também a gente precisa aprender a lidar com a dor da desilusão, né? Porque a gente fez tantos planos, a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer, porque se a gente imaginasse que isso fosse acontecer, nós nos prepararíamos para isso. Mas assim, irmãos, a gente precisa entender que toda luta vai nos promover. É até irônico, né, falar, mas a gente passa obstinado, a gente tem uma obstinação na vida em fugir da dor. A dor que nós próprios causamos muitas vezes, né? Essa dor do casamento, nós mesmos causamos ela. A Bíblia, quando eu estava ali lutando, eu sempre olhava assim, a Bíblia diz assim: a mulher tola destrói a sua casa com as próprias mãos. Eu falava, meu Deus do céu, né? Antes de cair a ficha assim, eu ficava pensando, eu falava, meu Deus, o que tanto eu fiz para merecer isso? E depois que Deus me revelou quem eu tinha sido, o que eu fazia, eu falei, meu Deus do céu, eu realmente mereço tudo isso. Mas a gente passa obstinado, irmãos, em fugir da dor, a gente pensa que a dor é para nos matar, e não, é para nos promover. O que a gente pode dizer, por exemplo, é, sobre os reis da Bíblia, Davi que passou fugindo, né? É muito difícil, eu sei que é. Eu entendo perfeitamente isso. José para mim assim, é um grande exemplo de dor, entre aspas, imerecida, mas era porque Deus queria promover ele. Então, assim, cada lugar que José passou, ele passou por aquilo para ele ser promovido. Então, ele passou pela perseguição, né? Essa luta traz muita perseguição. Passou primeiro pela perseguição dentro da sua própria casa, depois foi colocado, lançado dentro de um poço, saiu dali daquele poço promovido. Depois ele passou, né? Foi vendido pelos seus irmãos. Eu imagino que quando ele foi jogado no poço, ele devia estar murmurando, reclamando, chateado, magoado, machucado. Depois ele foi vendido como escravo, andou sei lá quanto tempo pelo deserto ali sendo arrastado, acorrentado. Eu imagino a desilusão dele naquele momento, imaginar que os próprios irmãos poderiam fazer aquilo com ele, mas aquilo estava promovendo José. Quando ele foi vendido a Potifar, ele falou, bom,
não tá bom, mas tá bom, tá melhor do que estava. Então ali ele teve aquele suspiro de esperança de que a vida dele estava melhorando, porque ele estava governando dentro da casa de Potifar. E aí vem a mulher de Potifar, né, e o acusa de assédio sexual. Vocês imaginam o que é para ele cumprir as leis do Senhor e ser acusado injustamente? Muitas vezes é você que está passando nesse momento pela essa luta e você está sendo injustiçado pelo cônjuge, pelas pessoas, injustamente, como foi José. Eu sei o que é isso, irmãos, eu sei que isso acontece, eu passei por isso. Mas muita coisa também a gente plantou. Então, assim, a gente precisa olhar de uma maneira diferente. Eu estava aqui pensando o que eu ia falar e eu falava assim, gente, se eu fosse fazer uma aula de coach, eu ia dizer para você assim, ó, crescer dói, romper a casca dói, sair da zona de conforto dói, evoluir dói. É real isso. Mas quantos estão dispostos a sentir essa dor? Quando eu falo isso, eu lembro de uma das piores dores que eu acredito assim que eu passei depois desses desertos conjugais, que foi quando eu fui fazer minha segunda universidade. Eu já estava casada com 30 anos, uma filha pequena, minha filha tinha um pouquinho mais de um aninho, e eu me matriculei lá no exterior e achei que fosse ser tranquilo, igual tinha sido para mim aqui no Brasil, que eu fiz separada, eu vivia sozinha, né, separada, trabalhava, estudava apenas, mas não tinha ninguém ali dentro de casa para ter um compromisso, e foi ali para mim esse segundo grado que eu tive totalmente desgastador, sabe, assim, foi de arrancar meu couro mesmo, primeiro porque lá é totalmente diferente daqui, as pessoas estudam o dia inteiro, então tem várias aulas durante o dia, além de tudo a gente tinha que fazer trabalho em comunidades, né, a gente precisava ter serviços comunitários, então só para vocês imaginarem, eu antecipei 10 semestres, eu fiz em 6 semestres e meio, porque eu comecei a antecipar a matéria, porque eu falava assim, eu não vou suportar 5 anos, é muito tempo, eu vou perder muito tempo de vida da minha filha, do meu casamento, eu vou passar muito tempo fora daquilo que é a instituição familiar, porque se chegava em casa ainda tinha uma quantidade de trabalho, estudar para a prova. Sabe quando eu fazia trabalho comunitário? De domingo. Sabe, eu fui várias vezes para a faculdade de sábado para antecipar a matéria, que era a única maneira de eu antecipar a matéria. Os dois primeiros anos e meio, eu estudava acho que a cada 15 dias de sábado, antecipando matérias. Doía demais, irmãos. Eu lembro que a gente começou, acho que uma sala de quase 40 e nem 20 se graduaram. Mas quantos estão dispostos a sentir a dor para evoluir? Quando eu comecei a ler a Bíblia a primeira vez, eu vou dar uma dica para vocês para ler a Bíblia, mas com compromisso, para vocês verem que quando a gente aprende, que é isso que eu canso de falar para as meninas, investem em crescimento, em pessoas que já passaram por isso, para dar a vocês direção, rumo, norte, porque senão vocês ficam só aí passando o tempo com os próprios erros e esse deserto vai se prolongando. Então, assim, olha só como que é a coisa. Sem instrução, me reuni com uma amiga, convidamos várias pessoas, montamos um grupo de WhatsApp para ler a Bíblia. Fizemos de maneira cronológica. Eu falei, gente, precisa de um desafio aqui para doer, para a gente poder ter força para ler esse negócio aqui. Precisa de uma motivação. A motivação foi 6 dias de atraso, caía fora do grupo. Então, quando estava dando 5 dias ali que eu estava atrasada, aconteceu algumas vezes, o que eu fazia? Eu não lia apenas 5 dias, eu lia 10 dias, eu me comprometia em ler 10 dias. Pegava uma manhã e cedo, e até a hora do almoço, só colocando em dia a leitura e lendo mais. E aí depois eu só continuava lendo e atualizando o dia a dia que a gente precisava atualizar. Mas a minha dor estava em quê? Em que em 6 dias eu seria eliminada sem aviso prévio. Então aquilo para mim doía, porque eu tinha assumido um compromisso diante de Deus. Talvez seja você aí que assumiu esse compromisso diante de Deus de lutar pela sua família, pela sua casa, e você pensa toda hora em desistir. Irmãos, quando a Bíblia diz assim que a gente precisa agradar a Deus não é deixar Deus feliz através de algo que eu possa dar para Ele, porque Ele tem tudo, quer dizer, tudo isso aqui é dele. Agradar a Deus é simplesmente fazer a vontade dele. Mas eu entendo a sua dor. Olha só a Bíblia, 1 ano nós lendo dessa maneira que eu falei para vocês, muitas vezes ali doía em muitas pessoas que estavam atrasadas, a própria Sheila aqui atrasada, tinha que passar horas lendo,
para poder colocar em dia. Aí depois, quando a gente finalizou, eu falei, gente, tem que ter alguma maneira de ler a Bíblia mais rápida ou de maneira mais gostosa, que vai aprender muito mais. Aí comecei a pesquisar e, pum, de repente caiu nas minhas mãos de algum jeito, em algum lugar, que a Bíblia se podia ler em 80 horas. Eu falei, nossa, mas será que é para quem tem leitura rápida? Não, a pessoa dizia que era para quem tem uma leitura normal. Eu falei, bom, 80 horas eu não disponho assim, porque tenho os meus compromissos, mas eu acho que dá para fazer em 1, 2 semanas. Aí eu estava estudando a psique, eu lembrei que uma carga dessa de uma vez, o meu cérebro não ia absorver. Eu falei, não, não é só ler, eu preciso absorver a palavra do Senhor. Então eu lembrei e voltei lá naquele artigo, porque lá dava algumas dicas que era assim, ó, você pega 80 horas, divide por 12, que são 12 meses, vai dar quase 7 horas por dia, desculpa, por mês, quase 7 horas por mês, né, 6 horas e 66, 67 minutos por mês. Só que se você pegar essas 6 horas, 7 horas que é por mês e dividir ela por dia, dá uma média de 12 minutos diário. Se você fizer os 365 dias do ano, dá 12 minutos diários. Sheila, eu não tenho essa leitura rápida, ágil. Irmãos, pega áudio no YouTube, vai acompanhando a leitura, coloca num ponto 25, você vai ver que você vai aprender até a ler mais rapidamente, porque nós engasgamos em palavras que nós não conhecemos. Aí o que eu aconselho vocês? Com um dicionário do lado para entender algumas palavras que nós não entendemos, mas vocês percebem como 12 minutos diário, que seja 20 diário, fazendo todos os dias em um ano, você vai ler a Bíblia de maneira gostosa mesmo, de ler que seu cérebro vai absorver. Mas aí é onde eu falo, as pessoas não querem vencer a dor. Por quê? Porque vai chegar aquele dia, você não vai estar muito afim de ler. Aí o que você vai ter que fazer? Superar a dor. Talvez do desânimo, da preguiça, da falta de vontade, da falta de costume, não gosta de ler. Tudo na vida é superar. Você precisa superar essa dor. Sheila, por que eu penso em desistir tanto? Porque você não tem superado as dores na sua vida. Não tem superado as dores na sua vida. O que isso significa? Que a vida te coloca desafios e você abandona. A faculdade que talvez você começou e não terminou. É quando começou um problema no casamento, lá que a gente abandona o casamento. Tem muitas pessoas que vão desistir realmente. A Bíblia não diz que muitos foram chamados, mas poucos serão os escolhidos. Muita gente está sendo chamada para lutar pela restauração da sua casa, da sua família, que tem o poder de te ajudar a te colocar no caminho da salvação. Mas muitos vão desistir. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem sofrer. A própria Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Aí as pessoas acham, não, Deus não quer que a gente sofra, não, olha, não, Ele não quer, irmãos. Isso é falta de leitura bíblica. Deus quer que a gente rompa, a gente precisa romper no mundo espiritual, aquelas provas que nos foi dada, a gente precisa romper, sabe assim, eu vou com dor mesmo até alcançar. Eu vou lutar, Senhor, eu vou perseverar e eu vou alcançar. Começa vencendo algumas coisas, algo mais pequeno, como por exemplo a leitura da Bíblia, terminar a sua universidade, sabe assim, pega aí os desafios que você quer. Tem pessoas que estão anos no emprego, que estão, nossa, que estão, não suportam esse lugar, são humilhados, não ganham bem, sabe que em outro lugar ia ganhar muito bem, mas está lá, ó. Isso aí é dor inútil. Dor inútil, sabe por quê? Porque há mais oportunidade. Sheila, mas eu estou no deserto, tenho medo de sair disso e entrar em outro lugar e não. Irmãos, depende de vocês. Óbvio que tem a parcela lá que a empresa tem que ser boa, tem que ajustar suas expectativas, mas se eu não crê em Deus, a vida é disso, é de arriscar. A gente precisa evoluir, a gente precisa dar passos. Então, para quê? Por que dói tanto? Porque a gente passou uma vida negligenciando essas áreas das nossas vidas. Nós passamos uma vida negligenciando o casamento, aprender, conhecer, saber colocar Deus como centro do nosso casamento, o cordão de 3 dobras que não se rompe. A gente ouve falar na igreja, mas quem quer saber disso?
Fala para Deus, toma a decisão no mundo espiritual, começa a gerar a sua bênção lá, fala, ai Deus, eu imagino que José murmurou, eu vou reclamando mesmo, igual ele deve ter ido, porque não deve ter sido bom. Eu imagino que Davi, que tampouco pediu para ser rei, também foi caminhando na murmuração, foi lá fugindo, porque não é legal fugir, né? Mas ele foi assim mesmo, eu também vou, ó. A gente, a gente viajou com a minha mãe, no mês de dezembro, e lá a gente encontrou uma conhecida dela. E essa conhecida veio, não sei o que, minha mãe, que legal, seu marido, né? Você teve sua família não restaurada, né? Não foi isso que minha mãe falou, mas estou falando para vocês entenderem. Falou para a senhora. Ela é, menina, depois de 7 anos, ele com a mulher lá e não sei o que, começou a contar a história e falou: oh, meu Deus, vem aqui, a Sheila de férias, e o povo falando sobre restauração de casamento também, glória a Deus. E eu só observando. Aí, quando nós terminaram de falar, eu falei, bom, agora aqui então entro eu. Comecei a fazer perguntas. Falei para ela, o que aconteceu? Você foi para a igreja, você orava, você jejuava? Ah, e ela falou, ah, Sheila, depois que saiu de casa, aí eu comecei a levar as coisas de Deus mais a sério, sabe? Passei realmente assim a me consertar mais com Deus. Agora eu tô meio enrolada, ela estava bebendo ali na hora, né? E aí ela falou, agora também é de novo assim, mas eu já falei para Deus que eu vou me consertar, porque Deus foi maravilhoso comigo, mas eu me consertei, eu passei a buscar muito mais dele, sabe? Assim, eu entendi um monte de coisa que eu não entendia antes. Nossa, sofri demais. Eu falei, quanto tempo você ficou com seu marido fora? Ela, 7 anos. Aí eu, poxa vida, bastante tempo, né? Ela é bastante, mas olha, eu vou falar para você que para mim foi uma grande escola, porque não tinha sido a primeira vez que ele saiu. Hoje eu aprendi a lidar com ele, sabe? Aprendi a ser um pouquinho melhor, que antes eu era, ela não falou um pouquinho melhor, não, passei a ser melhor, porque antes eu era muito reclamona, sabe? Aí eu ia lá na igreja, aí o pastor explicava, eu entendi mais ou menos que ela devia ir na terapia do amor, tá? Ela não falou, mas pelo que ela estava me explicando ali. E aí eu olhei e falei, gente, para vocês verem, ela não tem nem ideia que ela viveu, foi uma restauração de casamento, igual a gente vê aqui nos canais, ela não tem nem ideia que ela viveu talvez um deserto, né? Para ela foi só uma separação, mas ela aprendeu que aquele momento era de crescimento. Por isso que eu bato tanto nessa tecla para vocês, cresçam, sabe? Muitas vezes a gente passa muito tempo no deserto que a gente não quer nem investir em crescimento, e precisa investir naquelas áreas que a gente tem uma deficiência, uma debilidade, vai lá e investe, irmãos, sabe? Vocês sabem que eu sou mentora, eu não estou aqui vendendo mentoria para vocês, não, porque isso, graças a Deus, vem da mão do Senhor. Procura profissionais que vocês acham que é capacitado para ensiná-los, mas cresce. A dor é para te promover, ok? Vamos para a palavra do Senhor, porque a gente precisa ler a palavra do Senhor, né? Lá no 7 de 2 Coríntios 4, diz assim, ó, o poder de Paulo vem só de Deus. No 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levantando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Muitas vezes a gente diz assim, eu sim estou angustiado, eu sim estou desanimado, eu sim estou sendo perseguido, estou desamparado, abatido, né? Que aqui a palavra do Senhor diz que em tudo, né? Nós somos atribulados, porém não angustiado. Isso aqui é porque a gente vai receber a excelência do poder de Deus em nós. E que a gente vai, como diz aqui, morrer, né? Que o nosso corpo, levando sempre o nosso corpo morrer de Cristo, ou seja, da vontade dele, que é de nos consertarmos diante do Senhor. Então, por isso que nós vamos ser perseguidos muitas vezes, porque a gente vai na contramão do mundo. O mundo separou, acabou, vai cada um para o seu lado, vai procurar outra pessoa, vai começar de novo. Por quê? Porque as pessoas não querem suportar dor. No 11 diz assim, ó, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Ou seja, fazer a vontade de Deus é como sermos entregues à morte mesmo. É difícil isso. Não é fácil essa luta. Por isso que muitas pessoas desistem, porque não querem, né, ser aprovado.
que vai doer, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, ou seja, eu preciso passar por essa dor. Para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste aqui, ó, em nós, aqui na terra. No 12 diz assim, ó, de modo que em nós opera a morte, mas em nós, em vós, a vida. Em nós opera a morte, é o pecado, né? Pecado que causa dor em nossa vida. Mas em Jesus, a vida, opera a vida. No 13 diz assim, ó, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Essa palavra aqui, irmãos, quando eu li, eu criei e por isso é que falei, eu quero trazer para vocês que lá em Provérbios diz assim, ó, que na ponta da nossa língua está o poder da vida e da morte. A gente precisa deixar as palavras negativas para que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Se a gente passa profetizando coisas negativas, é coisa negativa que a gente vai colher. Porque o mundo espiritual trabalha através de declarações. Então, ao invés de você chegar e dizer assim, eu não aguento mais, eu vou desistir, comece a dizer assim, eu não importa o que eu vou passar, mas eu vou persistir. Deus não conhece derrota, irmãos. Nós é quem somos o que desistimos das bênçãos dele. Vou repetir, Deus não conhece derrota, somos nós quem desistimos das bênçãos das suas promessas. Continuando 13 assim, ó, também nós cremos, por isso também falamos. Então, assim, a Bíblia não diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Por que que a gente passa tanto tempo, eu vou desistir, eu vou desistir, porque a gente está passando, tá com aquilo dentro do nosso coração. A gente passou a vida inteira desistindo das coisas. Pega isso e vai até o fim, independente da dor, da circunstância. Sabe por que fica difícil a luta? E eu vou falar para vocês por experiência própria, que a gente tenta carregar o cônjuge nas costas. Exatamente, solta, deixa aí, que vocês vão ver que você vai trocar o seu fardo pelo fardo de Jesus. Deixa aí. Muitos aqui, eu acredito, meu marido fala que sim, que ele orou, né? Ele passou no deserto antes de mim, eu repudiava. Mas muitos aqui ninguém nunca orou. E não teve um encontro com o Senhor. É porque chegou no limite. Quando você chega naquele limite, você fala assim, Deus, eu não aguento mais. Estende as tuas mãos por mim, deixa o teu cônjuge viver o que ele precisa viver para ele também chegar nesse momento. No 14 diz assim, ó, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também vos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então tá doendo, é porque ele vai ressuscitar em você vida. Não falou aqui que a vida pertence a ele? Então ele vai ressuscitar você também. Você, depois que essa dor acabar, você vai viver a vida e vida em abundância. É promessa, ele não diz que ao vencedor ele dará uma coroa de glória? Toma essa decisão, hoje é dia 2 de janeiro, pega uma folha, escreve todos os seus propósitos de vida, coloca um tempo, né? Se eu fosse coach de aqui de vocês, eu ia ensinar vocês a fazer um mapa da vida, e eu ensinar vocês como fazer, pega aí essa folhinha, coloca os projetos de vida, os propósitos de vida, coloca tempo naquilo que só depende de você, eu vou estudar mais para alcançar um salário melhor, eu vou viver a minha vida, eu estou precisando de roupa, de ir num cabeleireiro, eu vou produzir mais, eu vou conseguir uma renda extra. A gente precisa se movimentar. Eu vejo muitas mulheres reclamando, Sheila, eu queria tanto isso, tanto aquilo, mas não tem dinheiro. Está se movimentando? Vence a dor. Vence a dor. No 15 diz assim, ó, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicasse, tornando abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Percebe que todas as coisas existem por amor de nós? Irmãos, Deus fez um jardim para colocar o homem. Ele colocou as frutas, os animais ali, não era para ele, era para o homem. Ele diz que a gente vai governar sobre todas as coisas, então começa a tomar esse governo aqui nessa terra.
O 16 diz assim, ó, os desígnios e efeito das aflições. Aí o 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Começa a buscar por essa renovação, começa a buscar novas conquistas, porque a restauração do seu casamento depende de muitas coisas. Dentro dessas coisas, é de você melhorar como ser humano. Então, ao invés de estar aí lutando, orando, jejuando 24 horas, vai buscar evolução. Aí diz assim, ó, no 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Olha só, irmãos, que lindo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, essa luta que você está passando, ela é momentânea, ela não é eterna. Produz para nós peso de glória acima de toda comparação. Não atendemos nós nas coisas, não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que não se veem são temporárias, perdão, irmãos, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Percebe? Muitas vezes a gente está olhando a circunstância aí que está acontecendo, né? Eu recebi muita mensagem de cônjuge dentro de casa que foi encontrar com amante, que saiu para celebrar com amigos, mas também recebi aquelas mensagens do cônjuge que já está apartado, que apresentou a OM para a família. Eu lembro que não o ano passado foi 2022, 2021, eu lembro que eu tive uma mentorada que o cônjuge pediu a OM em casamento na ceia de Natal. Então, assim, tudo isso, segundo o que a Bíblia está dizendo, é temporária. Por que que toda essa situação é temporária? Porque está fora da vontade perfeita de Deus. Então, é temporária, vai acabar. Entendeu? Vai acabar. Mas aquilo que não se vê, que é a restauração da família de vocês, que é o projeto de Deus, é eterno. Por que que é eterno? Porque vai ajudar vocês a trilhar esse caminho da salvação da vida de vocês e da família de vocês. É aquilo que eu vim trabalhando lá no curso que eu dei. Não passe o cajado para os filhos. Tome esse cajado na mão e seja o Moisés dessa casa e vai libertar o teu povo. Vai libertar. Lá em Gênesis diz que Deus não fez chover na terra porque não havia homem para lavrar a terra, para preparar essa terra, a preparar esse solo, para que pudesse ser colocada a semente e viesse a chuva do Senhor para a colheita. Então, seja você esse que vai edificar a casa, que vai lutar, que vai superar a dor. Começa a olhar, senta, analisa, percebe que muitas vezes a gente desistiu de alguma coisa que estava doendo. Talvez a Sheila, eu pensei, mas enquanto eu fazia a faculdade, eu lembro que eu falava pro meu marido assim, me impulsa, me ajuda. Quando eu falar em desistir, você fala assim, você vai terminar. Isso é um compromisso que você assumir, você vai terminar. Fala para mim, porque eu preciso disso. Muitas vezes eu vou precisar ouvir isso. E era exatamente o que ele fazia, porque eu pensava muitas vezes em desistir. Que eu falava assim, nossa, eu não estou aguentando, eu estou esgotada, eu vou jogar tudo pro alto. Ele, você não vai, você não vai, você não vai, você precisa disso. Você precisa disso, você vai continuar, você vai finalizar. Você sempre falou que você, por não ter tido direção de pai, né? A gente não entendia isso, né? Mas assim, a gente sabia, não desse jeito, mas a gente sabia que o pai, de certa maneira, era quem dava as direções, né? Que a gente sempre falou isso, sempre conversei com meu marido a respeito disso, porque a gente fez um curso que se chama Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes. Então a gente não entendia na profundidade isso, mas a gente entendia que as direções vinham de pai. Como eu não tive pai, então para mim sempre foi muito fácil desistir das coisas. A gente simplesmente desiste. Então, assim, vou ler novamente o 17, que diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Eu sei que é difícil, eu sei que está doendo, eu sei, mas isso vai passar.
a própria palavra do Senhor te garante. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, que o doce Espírito Santo possa levar até você o consolo que você precisa, mas que você também comece a preparar esse solo. Vai doer. Se precisa preparar a terra, pegue essa enxada até que essas mãos sangram. Quanto mais ela sangrar, quanto mais doer, significa que você está mais próximo de ser aprovado. Então, quando você abrir toda essa terra, você vai começar só a lançar semente. Lança semente, oração, irmãos. Jejum, sabe assim, declarações, sabe assim, mover na sua vida, ver o que está faltando e começa a buscar discernimento e conhecimento, começa a produzir o seu milagre. Depois fecha ali, ó, prepara a terra e aí a sua oração vai começar a mover a mão do Senhor que vai enviar chuva. Mas a própria palavra diz que sem ninguém trabalhar, sem ninguém arar a terra, não haverá chuva. Ou seja, não vai haver colheita. É possível você colher alguma coisa sem plantar? Não, isso aqui não é igual ao supermercado que você vai lá e compra tudo pronto. Você é o campesino. Campesino é em outro idioma, né? Ai, gente, o pessoal que trabalha no campo. Deve ser campesino também, né? Se não for, eu sei que vocês entenderam. Da restauração do casamento de vocês. Se for outra coisa que não seja campesino, escrevem aqui para mim no comentário. É até bom que eu quero saber quem é que chega até o final dos vídeos, quem é que superou essa dor de ouvir a Sheila falar, não sei, por meia hora, 40 minutos. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém?